Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, eu peço o auxílio, o socorro da Tua graça agora sobre nós, nessa missa, nessa reflexão. Dá-nos o Teu Espírito, Jesus, acalmando o nosso interior e abrindo verdadeiramente o nosso entendimento para compreender essa palavra que é tão linda. Espírito Santo, me capacita, coloca as palavras certas na minha boca nesse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas que acompanham também por todo o sistema Canção Nova de comunicação, esse evangelho é muito bonito e eu sou honesto em dizer que se eu fosse pegar todas as nuances, os aspectos desse evangelho, fazer um estudo mesmo, aquilo que a gente chama, quando a gente estuda profundamente a Bíblia, exegético, daria para pregar um dia inteiro, umas 5, 6 palestras no mínimo, porque existem muitos aspectos, sobretudo quando você pega os textos originais, né? Muitos aspectos mesmo, mas é claro que não é esse o nosso propósito aqui. Eu preciso ser objetivo em virtude também do tempo que nos é escasso, mas com certeza esse leproso apresenta para mim, para você, lições muito significativas e essenciais para que nós vivamos bem a nossa fé. Em primeiro lugar, esse leproso nos apresenta 2 aspectos extremamente reais e necessários em uma fé que seja de fato profunda e que, como diz a carta aos Hebreus, agrade a Deus. Primeiro, ele professou a sua fé, ele reconheceu: Tu tens o poder de me curar. A fé, ela precisa acreditar, parece até redundância, né? Mas é que às vezes a nossa fé vai ficando travada em tantos condicionais, né? Mas se, e se, talvez, mas é que tem esse problema. Não tem esse e talvez, quem sabe, se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. É preciso crer. Não existe nada impossível para Deus. A nossa fé, por mais que seja deficitária, inconsistente em alguns aspectos, ela precisa professar: Tu tens o poder de me purificar. Eu creio. O que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Eu digo para você, eu te exorto: ressuscite, reavive a tua fé nesse dia e creia que a fé não é em você, não é na tua oração. Ai, Padre, eu não rezo porque eu não tenho fé. A tua oração não depende de quem faz, depende de quem ouve. E quem ouve, que é Deus, é extremamente poderoso para realizar o impossível. Tu tens o poder. Mas, antes de dizer isso, o leproso disse: Se queres. Ou seja, uma fé profunda e madura, ela é sempre baseada, em primeiro lugar, numa crença em Cristo, em Deus, no que Ele pode fazer. Tu tens o poder, mas ela só é consistente se ela for baseada numa submissão profunda ao querer de Deus, à vontade de Deus. Ali ele reconheceu o poder de Deus, mas ao mesmo tempo reconheceu a soberania da vontade de Deus. Ali o leproso estava ajoelhado diante do poder de Deus, mas também estava prostrado diante do querer de Deus. E um dos grandes pecados do nosso tempo, disse o pontífice, o nosso atual pontífice, o Papa Francisco, é o pecado do autorreferencialismo. Na última exortação apostólica, ele falou do perigo do neopelagianismo. O que é isso? Era uma heresia antiga que está voltando. É aquilo que a gente crê, aquilo que muitas pessoas acabam crendo, que a minha vontade precisa ser soberana, o poder está em mim, eu tenho que fazer, eu posso, eu vou, eu quero.
olha, tua vontade é respeitada por Deus, Ele te ama. Mas, diante da vontade de Deus, você e eu precisamos prostrar a nossa vontade em submissão. A gente peca muitas vezes com um autorreferencialismo, como dizia Papa Francisco, porque a gente se coloca no trono do nosso coração. A gente coloca a nossa vontade no trono da nossa vida. Mas, filho, filha, não é a tua vontade e a minha que tem que estar no trono, é a vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor. Olha, Santa Faustina certa vez disse que o diabo poderia até se esconder sob o manto da humildade. Ou seja, aquela pessoa que se diz humilde, mas que tem orgulho de ser humilde, né? Que é uma vaidosa, tem um orgulho espiritual por trás daquela suposta humildade. Mas, disse também Santa Faustina, o diabo pode se esconder sob o manto da humildade, mas ele nunca está presente e resiste ao manto da obediência. Até a humildade pode ser um orgulho espiritual disfarçado, mas a obediência não. A obediência destrói o diabo. Porque na obediência você dobra a tua vontade, você prostra o teu querer diante de Deus. É preciso obedecer a Deus que fala. É preciso se prostrar diante do querer de Deus. É preciso nós precisamos tirar nós mesmos do trono, do centro, porque não é a minha vontade, é a tua vontade que tem que ser soberana. Olha, e eu vou ser honesto, quando você é uma autoridade, seja em que nível for, seja um pai, uma mãe, um padre, um responsável de setor, uma autoridade específica, numa empresa, numa padaria, na casa, na comunidade. Olha, eu vou ser honesto para você, quando você tem que corrigir uma pessoa, ou dizer para aquela pessoa que não é a vontade dela que tem que ser feita, meu Deus, no nosso tempo a pessoa vira um bicho, e ela não tem maturidade para entender que você está zelando pelo bem dela, você se torna inimigo número 1 dessa pessoa. Você se torna uma persona não grata, como dizia antigamente no latim, né? Provérbio latino. Porque você diz para a pessoa, não é para você fazer a tua vontade, é para você fazer a vontade de Deus. A pessoa vira um bicho. Porque, infelizmente, nós estamos tão autocentrados que a gente entendeu, não sei quem nos ensinou isso, que não é verdade, não corresponde à vontade de Deus, que nós temos que fazer a nossa vontade sempre. Que a gente tem que fazer o que a gente gosta, que a gente tem que fazer só o que a gente quer. Claro, Deus respeita a tua vontade. Mas não é a tua vontade que vai te salvar, é a vontade de Deus. O que eu e você queremos? Passar a vida inteira fazendo a nossa vontade, maquiando que estamos fazendo o que Deus quer? Ou dobrar o nosso orgulho, ser humildes para fazer a vontade de Deus e depois conquistar o céu, né? A salvação. É a vontade de Deus que salva. É a vontade de Deus que salva. E eu vou ser honesto com você, filho, filha. Eu entendo a sua luta, eu respeito a sua dor. Eu sei que muitas vezes não é fácil obedecer a Deus. Sabe por que muitas vezes não é fácil obedecer a Deus? Por causa da lepra que está dentro de nós. A Bíblia está falando, o Evangelho, de um leproso. E você sabia que a nossa lepra atual é o pecado. E, infelizmente, às vezes por causa de uma herança espiritual e comportamental que a gente herdou, às vezes por causa das más tendências dentro de nós, do orgulho, do amor desordenado, a gente foi incorporando o pecado, a gente foi cultivando pecados de estimação e o pecado acabou se fazendo parte estrutural daquilo que a gente é. E é tão difícil mexer porque a gente, infelizmente, muita gente encontra alegria e prazer somente no pecado e não na vontade de Deus. Santidade significa encontrar alegria na vontade de Deus e não no pecado. A nossa lepra atual é o pecado, que nos torna podres por dentro, mal cheirosos. Certa vez, tantos santos que tiveram imagens, visões do inferno, eles diziam, muitos deles, o próprio Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, com a sua intuição lúdica, dizia que no pecado existia um odor, um mal, no inferno, aliás, que eles tiveram a visão do inferno, e Dante escreveu sobre o inferno na Divina Comédia, né? Aquele livro clássico, dizia que no inferno existia um mau cheiro, uma podridão, um mau odor, que era fruto do pecado. O pecado fede dentro de nós. O pecado nos apodrece, mas muitas vezes a gente cultiva pecados de estimação desde a infância. A gente dá vazão para as nossas más tendências. A gente encontra o deleite, o prazer no pecado e não na lei de Deus. Muitas vezes o pecado já faz parte da estrutura da nossa mentalidade, do nosso jeito de ser. E a gente acha que está abafando, está errado. Está errado. Deus quer te libertar dessa lepra que está te apodrecendo por dentro, que se chama pecado. E olha só,
Sabe o que a lepra fazia naquela época? A lepra causava uma insensibilidade. Por exemplo, se a pessoa tivesse com a lepra no braço e queimasse aquele braço no fogo, ela não sentia. Ela não sentia. Se ela batesse um pedaço da perna com lepra, caía um pedaço da perna e ela não sentia, porque a lepra causava uma insensibilidade. Você já percebeu que o pecado, que é a lepra da alma, ele causa uma insensibilidade? A gente nem percebe que a gente está se autodestruindo, destruindo os outros, e a gente acha que está abafando. Mas o teu, o meu, o nosso pecado, o orgulho, vaidade, prepotência, nos deixa insensíveis. A gente está apodrecendo e acha que está usando perfume importado. A gente está destruindo a nós mesmos e os outros, e achamos que estamos abafando. Não, é mentira. É preciso tirar essa lepra do pecado que apodrece você por dentro, que te torna insensível. Você nem percebe. Está incorporado. Infelizmente, muita gente tem como única alegria da vida beber, adulterar, fornicar, falar mal dos outros, agir com vanglória. Ou seja, o pecado é o Deus da pessoa. Ela não se submete a Deus. Eu sei que é difícil, filho, filha, vencer o pecado, mas Jesus está dando a receita aqui. Jesus disse para aquele leproso: vai te mostrar o sacerdote, vai e se mostre ao sacerdote. Por quê? Porque naquela época, quando alguém era curado da lepra, ele tinha que ir no templo ou na sinagoga, se mostrar ao sacerdote nu, tinha que tirar a roupa, mostrar a intimidade para o sacerdote verificar se ele não tinha mesmo lepra, porque então o sacerdote iria reinseri-lo na comunidade. O sacerdote não queria que aquela lepra que eles acreditavam ser contagiosa infectasse toda a comunidade. E ali o sacerdote tirava o sininho, porque o leproso tinha um sininho pendurado, ou que ele batia, ou pendurado no pescoço, para avisar que ele era leproso. Jesus disse: vai te mostrar o sacerdote, lá ele vai tirar o sininho de você. É assim hoje também. Jesus continua pedindo: vai te mostrar o sacerdote, porque ele, através da confissão, vai tirar esse sininho do pecado que apodrece você por dentro. Todos os pecados confessados são perdoados. São perdoados. Se tem arrependimento, sabe? É preciso se confessar. Eu sei que está em pandemia, muitas igrejas fechadas, mas assim que possível, busque confissão. Gente, e não existe confissão pela internet. Eu tenho recebido 5 mensagens por dia pedindo para confessar. Confissão tem que ser auricular, presente. Assim que passar essa pandemia, se confesse. Porque você vai lá mostrar sua lepra para o sacerdote vai tirar essa lepra de você, te absolvendo dos pecados com o poder que ele recebeu de Jesus através da igreja. João capítulo 20, versículo 23. Jesus apareceu aos apóstolos depois de ressuscitado e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Jesus deu essa autoridade para os apóstolos, que são os bispos, e os padres são os colaboradores dos bispos, receberam essa autoridade através da ordenação de perdoar os pecados. Quando você se confessa, o sacerdote tira o sininho que está na tua consciência te acusando e tira a lepra da tua alma através da absolvição dos pecados. Sabe, eu sei que é difícil lutar contra certas coisas. Tem um poema da Clarice Lispector que ela dizia assim, claro, é uma linguagem lúdica, mas ela disse o seguinte: cuidado quando você for tirar alguma mentira da sua vida, porque ela pode ser o pilar que sustenta toda a tua história. É triste perceber que isso é verdade com relação ao pecado, né? Às vezes a nossa vida está alicerçada no pecado, num jeito errado de viver a vida, num jeito orgulhoso, na vaidade, na prepotência, na entronização de nós mesmos, sempre fazendo a nossa vontade em tudo e não a de Deus. Mas é preciso derrubar esse pilar, nem que caia todo o resto, mas Deus vai reconstruir do jeito certo. Porque olha, se você quer ser feliz de verdade, quer o céu, obedeça a Deus, custe o que custar. Obedeça a Deus nas pequenas coisas e não cultive pecados de estimação. Às vezes a gente luta contra os outros, a gente acha que as pessoas são as nossas inimigas. Olha, o teu inimigo não é o teu marido, não é a tua esposa, não é teu filho, não é teu irmão de comunidade, não é o padre. O teu inimigo é o pecado. É ele que você precisa combater. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. E Jesus, eu te imploro, pelo poder do teu nome, liberta-nos, Senhor, das lepras, da lepra do pecado dentro de nós, dentro de mim, dos filhos e das filhas que rezam comigo. Jesus, pelo poder do Espírito Santo, liberta-nos do vício no pecado. Liberta, Jesus, nos liberta do vício
em viver uma vida de pecado. Liberta-nos do pecado da filáusia, Senhor, de nos colocar no lugar de Deus, de queremos fazer só a nossa vontade. Liberta-nos, Jesus, da lepra do pecado, da dessensibilidade, da insensibilidade que o pecado causa dentro de nós. Muitos de nós estamos apodrecendo por dentro, Jesus, fedendo por causa dos pecados que a gente não confessou, por causa da mentalidade pecaminosa. Muitos de nós encontramos às vezes a alegria no pecado. Senhor, nos liberta. Liberta-nos da lepra do pecado. Liberta-nos da lepra da prepotência, do autorreferencialismo. Tira-nos, Jesus, do centro, do trono da nossa vida e coloca o Senhor mesmo, a tua vontade. Prostra o nosso orgulho, a nossa vaidade, Senhor. Nós queremos te obedecer, Jesus, nos ajuda. Liberta aqueles que estão com o sininho do pecado, gerando culpa, peso nas suas consciências. A culpa aprisiona. Não é a postura certa ficar se culpando, a postura certa é se arrepender e buscar conversão, ir para frente. O pecado que já aconteceu, você não pode mudar. Quando possível, confessa, mas não fique se culpando. Jesus, destrona-nos, Senhor. Coloca o Senhor mesmo e a tua vontade no centro, no trono da nossa vida. Cura o nosso coração ferido pela lepra do pecado. Liberta-nos dos pecados de estimação. Do apego ao pecado, liberta-nos, Jesus, pelo poder do teu nome. Queremos te obedecer, Senhor. Queremos ser santos, nos ajuda. Nós não estamos brincando, Jesus. Sozinho eu não consigo, sozinho nós não conseguimos. Derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo, Senhor. Sobre mim, sobre quem nos acompanha, sobre quem está aqui nesse santuário. Vem, Espírito Santo, e nos enche agora, nos batiza agora. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dê o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Cala a voz da nossa vaidade, orgulho, prepotência, pecado. Liberta-nos dos pecados de estimação. Liberta-nos da culpa, da autossabotagem. Vem, Espírito Santo, nós precisamos, Jesus. Cura a nossa lepra e toca-nos como o Senhor tocou esse leproso. Toca-nos com a tua mão. Nós precisamos, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça e o teu poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.